Irmãos, nós vamos orar ao nosso Deus, pedir a Ele as bênçãos e logo em seguida a gente ouve mais uma música e aí ouviremos o que Deus tem para os nossos corações. Pai bendito, nós te imploramos, nós suplicamos, ó Deus, a Tua graça sobre este culto, ó Deus, e sobre esta mensagem. Ó Deus, que ela, ó Deus, revire, ó Deus, o interior dos nossos corações. Fale, ó Deus, as nossas vidas. Pai bendito, também nós queremos colocar diante de Ti, ó Pai, os enfermos, ó Deus, da Tua igreja. Abençoe a irmã Máxima, ó Deus, seu esposo, José Eduardo, ó Pai bendito. Toma aquela vida, ó Deus, em Tuas mãos. Te pedimos, ó Deus bendito, por aqueles que estão aguardando, ó Deus, cirurgia, ó Deus. Ó Deus, abençoe, ó Pai, a irmã Edina aí, ó Deus. Tome a sua vida, ó Deus, em Tuas mãos. Ó Deus, abençoe, ó Pai, a Tua serva. Que ela, ó Deus, esteja, ó Deus, totalmente recuperada, ó Deus, o mais rápido possível. Obrigado, ó Deus, pela recuperação e pela cirurgia da Eligiane, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela cirurgia, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela sua vida. Pedimos, ó Deus, as Tuas bênçãos, ó Pai, para a vida, ó Deus bendito, da mãe, ó Deus, da Marisa. Tome, ó Deus, aquela irmã, ó Deus, em Tuas mãos. Ó Deus, abençoe, ó Pai, as irmãs idosas. Abençoe, ó Deus, a Regina, ó Deus bendito, que hoje esteve conosco, já se recuperando, ó Deus, alegre, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor proporcionou, Deus, à vida dela. Obrigado, Deus, pela vida da Tua serva. Tome-as, ó Deus, em Tuas mãos. Cuide dela, ó Pai, venha abençoá-la, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, todos os enfermos, ó Pai, da Tua igreja. Ó Deus, abençoe, Deus, a Marli, ó Deus, seu tratamento, Deus. Da mesma forma, ó Deus, nós também te imploramos, ó Pai bendito, as Tuas bênçãos, ó Deus, para a Cristina, ó Deus, Cristina Nogueira, a Cristina Carvalho, ó Deus bendito. Como também, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, pelos seus papais, ó Deus. Irmão Antônio e irmã Cícera, ó Deus. Cuide, ó Pai, daquelas vidas. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão desempregados, ó Deus. Cuide deles. Abençoe a irmã Eugênia, ó Pai, o irmão Silas, ó Deus bendito, os demais enfermos. Ó Deus. Torne cada um, ó Deus, em Tuas mãos. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém.
Bem-vindo a mais um culto da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Nós queremos parabenizá-los e agradecê-los por estarem conosco desde o início desta pandemia. Há quase 2 anos atrás, nós iniciamos culto através do YouTube, através do Facebook, e nós queremos desde já agradecê-lo porque muitos têm permanecido conosco até o presente momento, até a presente data. Nosso muito obrigado e gostaríamos que você permanecesse conosco, assista o nosso culto e aproveitando a oportunidade, a gente gostaria que você desse um like aí, embaixo desse um like, e esse like é muito importante porque o Facebook ele faz a leitura, o YouTube faz a leitura do like, e aí isso torna o nosso culto muito mais próximo, né, das primeiras páginas do YouTube e coloca também o nosso culto de maneira muito mais visível, muito mais fácil de ser encontrado. Então nós queremos agradecer e pedir a você que dê um like aí no nosso culto. E aproveitando a oportunidade também, nós pedimos que compartilhe, viu? Compartilhe nossos cultos. E se você também puder se inscrever aí no canal, se inscreva, nós agradecemos desde já. Nós queremos parabenizar os aniversariantes da semana. Semana foi uma semana muito rica. Tivemos a Cristiane Maria Lourenço, ela fez aniversário no dia 4. Tivemos também a irmã Maria Alzira, a irmã Alzira também aniversariante, dia 4. Também tivemos a Marcela é aniversariante no dia 5. No dia 6 tivemos a irmã Maria José Pereira. E no dia 7, hoje, nós temos 2 aniversariantes, a Rose, né, a Rosilene, nosso parabéns, e a Maria de Jesus Firmino, que está viajando, está lá no Piauí, foi visitar a casa dos parentes. Aos nossos aniversariantes, parabéns, e também aproveitando a oportunidade, nós também queremos parabenizar a Malu. A Malu fez aniversário, para nós foi motivo de grande alegria. Um abraço na Malu, um abraço aí na mãe, no pai, e o parabéns a todas aquelas crianças que completaram mais um ano de existência. Nosso muito obrigado. Hoje pela manhã nós tivemos o início das nossas atividades presenciais. Tivemos uma escola bíblica dominical com bastante gente, uma frequência que me surpreendeu. Eu não esperava ter a frequência que tivemos hoje. Bastante gente. Eu não estava super lotado, mas tinha bastante gente. E nós queremos agradecer ao nosso bondoso Deus. Meus irmãos estão voltando, as nossas atividades vão voltar aos poucos, gradativamente. Hoje nós temos culto, nesse momento que você está ouvindo a nossa mensagem, ouvindo o nosso culto, nós temos culto lá na congregação, e também queremos lembrá-los que na terça-feira a gente continua com o nosso culto através do nosso culto de oração. Então as nossas atividades estão sendo realizadas, e aos poucos nós vamos nos adaptando. Nada será como antes, né? Tudo mudou, tudo vai ser mudado, e nós também, né, teremos que fazer algumas mudanças, teremos que nos readaptar. Então, eu gostaria de contar com a igreja, ore, nós estamos trabalhando para isso, estamos orando a Deus, pedindo a Deus que mostre qual o caminho correto que nós devemos seguir. Então, nosso muito obrigado pela sua presença, viu? E lembre-se, ore por nós, ore pela igreja. E eu gostaria também de parabenizar os irmãos que estiveram durante esse período de pandemia, fazendo aquela manutenção na igreja, lá no santuário, o irmão Carlos, o irmão Ananias, né? E também o irmão Fernando, que mudou-se. Nós também queremos agradecer esses 3 irmãos e os demais irmãos que estiveram envolvidos, participaram, né? Carregaram entulhos, carregaram cimentos, carregaram blocos. Nós queremos agradecer a todos aqueles que participaram e aquele grupo que esteve conosco no sábado retrasado, participando daquela pintura, viu? Nosso muito obrigado aí, parabéns. Nós esperamos vê-los em outras oportunidades. Nosso muito obrigado. Nós vamos ouvir uma música e após essa música nós retornaremos e aí nós estaremos orando e aí vamos ouvir a mensagem.
Vamos meditar na palavra do nosso Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 58. Começando a partir do versículo de número 5, nós faremos algumas observações e, ao mesmo tempo, algumas reflexões sobre o que Deus tem para as nossas vidas, o que Deus tem para os nossos corações. Nós meditaremos no seguinte tema: quando o jejum revira o nosso interior. O profeta Isaías, ele manifesta uma preocupação muito intensa no que diz respeito a esta questão do jejum. O jejum era uma festa nacional, mas ao mesmo tempo que o jejum era uma festa nacional praticada pelos judeus, o jejum também correu o risco de se transformar em algo rotineiro, algo que pudesse manifestar o extremo exterior da pessoa. O jejum, ao mesmo tempo que levava os judeus, levava as pessoas que participavam e levam as pessoas que participam a uma atitude de reverência a Deus, uma atitude de reflexão, uma atitude de respeito e, ao mesmo tempo, uma atitude de louvor e gratidão a Deus. Essas coisas, por si só, elas não validam o jejum. E, ao mesmo tempo que não validam, elas não revelam o interior dos nossos corações e até mesmo não revelam o que ocorre dentro das nossas almas, dentro das nossas vidas. E Deus, então, que conhece perfeitamente o meu interior, o seu interior, o interior de todos nós, Deus se preocupa profundamente com a manifestação e ao mesmo tempo que ele se preocupa com a manifestação dessas atividades religiosas em nossas vidas, e mais do que isso, ele se preocupa com o que está dentro dos nossos corações, o que faz parte do nosso coração, o que está dentro dos nossos corações, os valores que estão entranhados, os valores que estão guardados, e são esses valores que normalmente nós praticamos. Embora nós possamos utilizar manifestações religiosas exteriores para que nos apresentemos diante dos demais como pessoas corretas, como pessoas religiosas, como pessoas extremamente voltadas para Deus, Deus não se impressiona com a nossa religiosidade e Deus não se impressiona com as manifestações religiosas que nós apresentamos. E também Deus também não se impressiona com o nosso palavrório. Deus não se impressiona com nossos cacuetes, a nossa maneira de se expressar e alguns clichês de manifestações religiosas. É muito comum a gente conhecer pessoas, conhecer crentes que têm uma determinada manifestação, que têm determinadas manifestações religiosas exteriores que, a princípio, dá a ideia de uma super espiritualidade. Mas Deus vai no interior do coração daquele povo e Deus então arranca e Deus revela o que está presente nos corações daqueles que praticavam o jejum, na maioria daqueles que praticavam o jejum naquela época. E Deus então diz: olha, seria este o jejum que eu escolheria, que Deus escolheria, que o homem aflige a sua alma e que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza. É esse realmente o jejum. Afinal de contas, esta era a prática do jejum na época do profeta Isaías. E o profeta Isaías, depois no versículo de número 6, ele vai continuar as suas indagações. Deus, utilizando o profeta Isaías, Deus vai fazer algumas indagações. E uma das indagações que ele faz está no versículo de número 6, ele diz: porventura não é este jejum que escolhi? Então, existe uma manifestação religiosa, que esta manifestação ela é exterior, e esta manifestação normalmente nos apresentam diante das pessoas como pessoas profundamente religiosas. E como pessoas dotadas de senso de respeito e até mesmo de senso de reverência a Deus. E o profeta Isaías ele vai dizer: olha, na verdade, esse tipo de manifestação religiosa, esse tipo de manifestação,
não é a manifestação que eu escolhi. Deus falando através do profeta Isaías. E Deus disse, olha, o jejum verdadeiro que eu quero, o jejum que deve estar presente na vida de vocês, é o jejum de manifestação dos valores do reino de Deus que está dentro dos corações. Então, o jejum não deve ser uma prática exterior, mas Deus disse, o jejum que eu quero são jejuns que se transformam em valores vividos, em valores que normalmente devem se estender para abençoar as vidas daqueles que estão ao redor de vocês, estão junto de vocês e convivem com vocês. Que jejum é esse? Está no versículo de número 6. Porventura não é este jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade? A ligadura da impiedade é algo que está presente dentro dos corações daqueles que praticavam o jejum na época do profeta Isaías. Eles praticavam o jejum, era uma manifestação religiosa, era uma manifestação exterior, mas ao mesmo tempo que era uma manifestação exterior, era uma manifestação que, poderíamos dizer, uma manifestação que procedia do exterior e não estava dentro, não estava presente no coração, como valores no coração do ser humano, valores dos corações daqueles que participavam daquela atividade. Então, que tipo de jejum? Versículo 5, Deus vai chamar a atenção. Não é este o jejum que eu quero, não é o jejum em que você aflige a sua alma, não é o jejum que você cobre a sua cabeça, não é o jejum que você estende saco debaixo, saco e cinza. Não é esse jejum que eu quero, esse jejum não me interessa, esse jejum, ele não vai me impressionar, essa manifestação religiosa, ela não vai me impressionar, mas o que eu quero é algo que saia do profundo do seu coração, do profundo do coração daqueles que praticam o jejum. Porventura não é este jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade que está presente muitas das vezes nos corações das pessoas, que desfaça essas ataduras do jugo, que deixes livre os oprimidos e despedaces, né, todo o jugo. Então, todo aquele ódio, aquele sentimento de raiva, sentimento de revolta, sentimentos ruins que estão presentes na vida daqueles que praticam o jejum, Deus disse que este sim deve tirar tudo isso do coração, seu coração deve ser revirado. Então, antes de qualquer prática religiosa, devemos, em primeiro lugar, olhar para o profundo dos nossos corações e observar, ou fazermos essas observações que estão presentes aí no livro do profeta Isaías, no versículo número 6. O jejum que Deus escolheu. Primeiro, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livres os oprimidos e despedace todo jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, abandonados, e quando os vires o nu, cubras, e não te esconda da tua carne, então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, se o ser humano quer abençoar e quer ser bênção, se o ser humano quer ser abençoado, ele deve observar o que diz a palavra de Deus através do profeta Isaías. Deus se preocupa profundamente com o interior dos nossos corações. Como está o interior dos nossos corações? Esse interior do profundo dos nossos corações, eles precisam ser revirados, para que nós entendamos que o verdadeiro jejum que Deus deseja não é o jejum de festas, não é o jejum de rosto, não é o jejum de rosto desfigurado. Não é esse o jejum que Deus quer. Mas Deus quer que quando nós pensemos em jejum, Deus quer que nós reviremos o interior das nossas almas. É o que diz o profeta Isaías. É Deus falando através do profeta Isaías. Porventura, não é também que repartas o teu pão? Então, o jejum
ele deve ser acompanhado, se alguém pratica o jejum, ele deve ser acompanhado por um coração bondoso, por um coração perdoador, por um coração disposto, por um coração disposto a amar. Se não há predisposição de amar o próximo, se não há predisposição de amar as pessoas, se não há predisposição de fazer o bem, da prática do bem, pode ter certeza que o jejum nada valerá diante de Deus. No versículo de número 9, o profeta Isaías, ele vai continuar. Então ele diz, então clamarás o Senhor e ele te responderá. Então, os pré-requisitos para que nós possamos ter o jejum verdadeiro, o jejum que revire o profundo das nossas almas, o profundo dos nossos corações, esse jejum está marcado aí. Esse jejum Deus estabeleceu aí. Que jejum é esse? O jejum que está a partir do versículo de número 6. Olha só que Deus coloca. Que soltes as ligaduras da impiedade. Como é que está o nosso coração? Será que nós somos impiedosos? Que desfaça as ataduras do jugo. Aqueles julgos que nós estabelecemos sobre outras pessoas. Algo que às vezes nós não queremos para nós, mas nós lançamos nos outros. Que livres oprimidos. Oprimidos de quê? A opressão, ela não é só algo que nós podemos dizer, a opressão, ela não é só de categoria econômica. Mas a opressão, até mesmo aquelas pessoas que são ricas, elas também, em muitos momentos, também são tomadas de opressões. O profeta Isaías diz, né? O profeta Isaías nos chama a atenção, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo, tudo aquilo que marca a nossa vida, que faz diferença na nossa vida, que está no interior dos nossos corações. O profeta Isaías diz que tudo isso que fazem parte como um grupo de coisas maldosas que estão presentes em nossos corações, o profeta Isaías diz que nós devemos tirá-las, devemos abandoná-las. Evidentemente que no Novo Testamento, a Bíblia, a palavra de Deus, nos apresenta outras dimensões que nós não conhecíamos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia uma luta quase que solitária do ser humano para com todas essas coisas que estavam presentes nos corações deles. A impiedade, as injustiças, a opressão, o julgamento, o julgo desigual, tudo isso presente nos corações dos seres humanos, tornava-se os seres humanos quase que voluntários para lutar contra esses gigantes que estavam presentes nos corações deles. Já no Novo Testamento, nós que vivemos no chamado período da graça, nós somos altamente privilegiados. Por que privilegiados? Porque tudo isso que está escrito aí, todo esse grupo de coisas extremamente maldosas que estão presentes em nossos corações e que às vezes se abrigam no interior dos nossos corações, tudo isso nós podemos vencê-las não por nós mesmos, porque não temos a força suficiente. Mas nós podemos vencê-las permitindo que o Espírito Santo de Deus tenha livre-arbítrio e livre acesso ao interior dos nossos corações, no interior das nossas almas. E se o Espírito Santo de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus entre em nossos interiores e trabalhe lá nas profundezas dos nossos corações, claro que o Espírito Santo vai nos ajudar e vai nos apontar esses malefícios que estão presentes, esses comportamentos malignos que estão presentes no interior do nosso coração, no interior das nossas almas. E diz o profeta Isaías que este sim é o jejum que Deus escolheu para que nós praticássemos. E no versículo 9, então clamarás, o Senhor te responderás, gritarás e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo e estendendo o dedo o falar iniquamente. Então há um apelo para o interior do coração de cada um de nós.
As coisas exteriores, elas são importantes, mas Deus não está preocupado com o nosso exterior. Deus não está preocupado com nossos cânticos. Deus não está preocupado com nossos cultos. Deus está profundamente preocupado com o interior dos nossos corações. Como é que eles estão? Deus quer fazer uma devassa em nossos corações e tirar dos nossos corações todos esses valores que permeiam as nossas vidas e que permeiam os nossos comportamentos e que fazem parte da nossa existência. Aí diz, se nós fizermos tudo isso que estão aí no versículo 6, 7, e aí diz que versículo 8, no versículo de número 9, nós teremos o estabelecimento exatamente daquilo que Deus propõe para nós. Deus diz, então clamarás e o Senhor responderás, gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Então Deus não vai se tornar distante de nós. Ele já não está distante de nós, Ele está presente dentro dos nossos corações, mas Ele precisa atuar em nossos corações. E Ele só atuará verdadeiramente se permitirmos que estas mazelas, que esses pecados, que essas malignidades que às vezes se alinham no profundo dos nossos corações, sejam tiradas. E aí ele diz, então clamarás e o Senhor te responderá. Então Deus nos responderá. E Deus nos responderá se nós realmente fizermos o que estão sendo requeridos nos versículos 6, 7 e 8. Versículo de número 9, olha o versículo ainda de número 9. Esse aqui, se tirares do meio de ti o jogo, estendendo o dedo e o falar iniquamente. Se nós tirarmos aquelas palavras iníquas que às vezes fazem parte do nosso interior, que estão presentes lá no nosso interior. O problema do ser humano não é o que aparece, mas é o que está dentro do seu coração, é o que está no seu interior. Se abrires a tua alma ao faminto, se fartares a alma do aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos. Nós estamos terminando praticamente uma pandemia. Essa pandemia tornou muitas das vezes a nossa existência uma existência extremamente árida, difícil. E muitas daquelas aridezes que estavam presentes lá fora, por toda aquela brutalidade que nós assistimos, por tudo de mal que assistimos durante esses quase 2 anos de pandemias, muitas daquelas coisas ficaram abrigadas no fundo dos nossos corações, no fundo das nossas almas. Em muitos momentos nos tornamos extremamente insensíveis para com o sofrimento dos outros. Em alguns momentos, pode ser que tenha acontecido no interior dos nossos corações momentos de alegria pelo sofrimento de alguém. Isso é possível, isso tem acontecido muito. Basta a gente abrir a internet, nós verificaremos isso. E o profeta Isaías, ele aponta para nós. Ele diz, o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. Momentos como esses que nós passamos, e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E aí diz o versículo número 12, e os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Pense seriamente na sua existência. Deus abençoe. No próximo domingo nós estaremos meditando a partir do versículo de número 12. Vamos orar. Nosso Pai que está nos céus, atua, Deus, no profundo dos nossos corações, ó Pai. O quanto nós somos mal, ó Deus. O quanto, ó Deus, a maldade, ó Deus, se abriga, ó Deus, em nossos corações, ó Pai. Há uma fragilidade, ó Deus, nossa, e há, ó Deus, a aquisição, ó Deus, de forma às vezes até involuntária, ó Deus,
destas maldades, ó Deus, no profundo, Deus, dos nossos corações. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Nos ensine, ó Deus, que o Senhor não se impressiona, ó Deus, com o que nós manifestamos no exterior. O Senhor não se impressiona, ó Deus, com a nossa performance. O Senhor não se impressiona, ó Pai, com os nossos jejuns, ó Deus. Ó Deus bendito, obrigado, ó Pai. Abençoe, ó Deus, aqueles que ouviram, ó Pai, a nossa voz. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, agora e para sempre. Amém. Amém. Nós queremos agradecê-lo por estar conosco até o final deste culto. Nosso muito obrigado. Que a sua semana seja uma semana ricamente abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo domingo. Próximo domingo, nosso culto terá início às 19h30. Próximo domingo será a celebração da ceia do Senhor. E nós gostaríamos de contar com você. Até lá. Que Deus te abençoe. Amém.